Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Irmãos, ele é baseado na vida e na experiência de Gideão. Quem esteve domingo passado, ou pelo culto da manhã ou da noite, ou veio hoje de manhã, já ouviu, mas certamente a gente ainda tem pessoas que não vieram no culto domingo passado, nem hoje pela manhã. Então eu vou dar uma rápida introdução para que você esteja antenado, porque todo mês de janeiro nós estamos falando do projeto Valentes, baseado na vida, na experiência de Gideão, passagem que está registrada lá em Juízes, do capítulo 6 ao capítulo 8. Quem é Gideão? Alguém igual eu e você. Acontece que o povo de Israel estava sendo dominado, diz o texto, a história, você deve conhecer a história, deve lembrar dos sermões anteriores. O povo de Deus começou a ser dominado, maltratado, perseguido pelos midianitas. Os midianitas eram um dos povos que habitavam a terra de Canaã quando o povo entrou naquela terra. Mas não era somente os midianitas, eles se juntavam com os amalequitas, eles se juntavam com outros povos da região e vinham para arrasar com as plantações, com toda a forma de sobrevivência do povo de Deus. Isso aconteceu porque quando Deus deu a terra, Deus deu ordens expressas ao seu povo, diz assim: não se misturem com esse pessoal, não faça isso, não adorem outro Deus, não fiquem longe de mim, não pequem. O povo não obedeceu. E é certo, aprendemos isso no domingo de manhã, no domingo passado pela manhã. Quando nós não observamos as instruções de Deus, quando a gente tenta flexibilizar princípios, o preço vem. Não existe bênção sem obediência. Não existe sossego e sucesso quando nós quebramos princípios da palavra de Deus. O povo começou a ser oprimido por um povo que Deus havia subjugado, expulso da terra e dado a terra limpa. O povo não obedeceu, os inimigos voltaram. Durante 7 anos, eles oprimiram o povo, e o texto dirá que quando o povo ficou empobrecido pela maldade e perversidade dos midianitas, quando o pessoal já estava passando, morrendo de fome, de desnutrição, naquela vida subhumana, resolveram clamar ao Senhor. Mas o clamor do Senhor, que eles fizeram ao Senhor é: cadê a bondade do Senhor? O Senhor não era tão bom, o Senhor não era tão maravilhoso, o Senhor não livrou a gente, por que abandonou a gente e deixou a gente na mão desse povo? Era quase que um clamor e uma reclamação, uma queixa de Deus. Então Deus levanta um profeta que diz: epa, Deus não tem nada a ver com isso. Deus disse a vocês o que não era para fazer, e Deus deu a terra limpa. Vocês não obedeceram, chegou o preço. Segundo, vocês clamaram agora. Estou aqui trazendo a resposta de Deus. Outra coisa que a gente aprendeu domingo passado pela manhã: a gente pode ter errado muito, mas na hora que a gente clama, o socorro chega. Impressionante. Começaram a clamar, Deus mandou o profeta: estou aqui para resolver, mas vocês estão aqui desse jeito porque querem, porque fizeram, mas eu estou aqui. E aí manda um anjo falar com Gideão, e vai dizer a Gideão: Gideão, Deus quer usar você para libertar o povo. Gideão tem toda uma resistência ao chamado. Está sofrendo, é o menor da sua tribo, é o mais novo da sua família, ele tem muitos fatores que cooperam contra. Deus diz: é verdade, mas eu vou usar você. E aí ele vai, então, convoca o povo, convencido por Deus, ele convoca o povo, e vem 32 mil do seu povo para lutar ao seu lado. Deus chega para ele e diz: tem muita gente, e se eu der vitória a vocês, vocês vão achar que foi a força de vocês que deu a vitória. Olha, tinha 130 mil soldados midianitas, 32 contra 130 mil, não tem muita gente, é um quarto. Mas Deus diz: tem muito. O senso de humor de Deus é uma coisa extraordinária. Quem tiver com medo, manda embora. E já vai logo de cara 22 mil, com medo. Eu fico pensando e me colocando no lugar de Gideão, dizendo assim: ih, rapaz, o negócio já não estava bom. Se Deus continuar com essa seleção, o negócio vai ficando mais difícil. Ele ainda não sabia o que ia acontecer. Deus diz: ainda tem muita gente. Se eu der vitória a vocês, vocês vão achar que foi a força de vocês. Manda descer ao rio, e aquele que beber feito um animal, com a boca na água, você manda voltar. Mas aquele que trazer a água à sua boca, que beber focado, atento, aí esse você vai. Gideão realmente, provavelmente, torceu para que a maioria bebesse água como guerreiro, mas a maioria bebeu como animal.
E aí ele manda esse povo voltar, quem bebeu de forma errada, e só ficaram 300. Mas são esses 300 que têm sangue no olho. É esses 300 que querem honrar a Deus a todo custo. Esses 300 não têm medo. Esses 300 sabem do sacrifício e do perigo que vem à frente. Eles estão atentos. Esses 300 querem dar o seu melhor para Deus. E agora não eram mais 32 mil. E também não eram mais 8 mil. Mas eram apenas 300. Numa conta básica, 300 é 1% daquilo que Gideão tinha nas suas mãos. Na verdade, é 0,9. 1% é para arredondar. 300 seria 1% de 30 mil, e não de 32. Se Deus não manda quem está com medo embora, Gideão tinha à sua disposição 32 mil homens. Gente despreparada, gente que não estava sabendo do perigo, gente que estava com medo, mas estava lá. Se ele vai para a guerra, aquele povo ia morrer tudinho, mas ia. Deus diz, não. Só vai quem quer de fato dar o seu melhor e se sacrificar pelo Senhor. 300, 1%. E aqueles 300 fizeram sozinhos a obra de 32 mil. Qual é a visão do projeto Valentes, irmãos? É que se Deus levantar em 2023 1% da igreja, com sangue no olho, com vontade de honrar a Deus e viver experiências novas na presença do Senhor, 1% faz o serviço de 99. Só que a história de Gideão mostrará que quando aqueles 1% fizeram o que 32 mil estavam com medo de fazer, o povo de Efraim chegou, o povo de Naftali chegou, as outras tribos de Israel começaram a chegar. Mas para eles chegarem, 1% pagou o preço. 1% chamou a responsabilidade para si. 1% disse, eu quero morrer, eu posso morrer, mas eu quero dar o meu melhor para Deus. Durante todo esse mês de janeiro, nós estamos sendo ministrados sobre a vida, a experiência, o chamado de Deus, os desafios de Gideão e desses 300, 1% que Deus levantou para libertar o seu povo daquela escravidão. Tendo colocado mais uma vez essa introdução e nivelado o conhecimento de todos aqueles que ainda não sabiam o que é que nós estávamos ministrando, fique certo que até o final do mês essa é a temática. E é sobre isso que nós vamos falar. Vamos fazer a leitura de Juízes, capítulo 6, a partir do verso 11, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre a grande árvore que pertencia ao pai de Gideão, Joás. Gideão estava malhando trigo no tranque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor aparece a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos ensinaram quando diziam, foi o Senhor que nos tirou do Egito. Agora parece que o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. Verso 14, então o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou te enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão novamente, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Verso 16, Deus respondeu a Gideão, eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas, como se fosse um só homem. Hoje pela manhã, irmãos, domingo passado, nós avaliamos as circunstâncias como o Senhor nos chama para o seu trabalho. E a gente aprendeu que mesmo o sofrimento do povo, aquela pobreza, aquela miséria, veja a situação de Gideão, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, porque se talvez ele estivesse lá, ele pudesse ser tomado e tinham levado o trigo dele, e eles tinham que se submeter às situações mais constrangedoras e impensáveis
para fugir da perseguição dos midianitas, mesmo numa situação profunda, eles estavam sofrendo e passando necessidades. Deus chega e chama, e diz: vocês vão ser libertos. E a gente aprendeu domingo passado que o chamado de Deus independe da circunstância que você está. Nunca espere que sua circunstância esteja boa, resolvida, estabilizada, dinheiro no bolso, saúde, tempo, férias, para que você possa aceitar o chamado de Deus, porque Deus poderia ter chamado eles em qualquer outra situação, mas foi no pior momento, humanamente falando, que chegou o chamado de Deus. Nós aprendemos domingo passado que o chamado de Deus independe da capacidade que nós temos, porque de fato a justificativa de Gideão era válida. De fato a tribo dele, de todas as 12, era menor. E de fato, dentro da família dele, ele era o mais novo. Ele tinha irmãos mais velhos e ele tinha irmãos com mais servos. Pessoas com mais estrutura, gente com mais experiência, gente inclusive com experiência de guerra. Para você entender que o chamado de Deus não depende da sua capacidade, do que você tem a oferecer. Porque aquele que chama é aquele que capacita. Também você percebe que Deus não faz nada sobre os midianitas. Deus não diminui o exército dos midianitas. Deus não faz um furacão vir e acabar com as armas dele. Deus não interfere em nada, porque em nada tem a ver o tamanho do desafio. Deus não precisa diminuir o desafio para que você possa aceitar o chamado. É aquele grande desafio. Ele tentar livrar o povo de mais de 130 mil soldados midianitas. Hoje pela manhã, nós começamos a tratar então o seguinte: o chamado de Deus é real. Ele espera contar comigo e com você. Ele espera que eu e você sejamos valentes. O detalhe é que a gente costuma resistir ao chamado de Deus. Não é fácil para a gente aceitar o chamado de Deus, sobretudo quando o chamado de Deus parece meio difícil, meio alto demais, meio profundo demais, meio complexo demais, quando a gente tem que fazer renúncias demais. Então, por que a gente às vezes resiste tanto ao chamado de Deus? E a gente aprende isso olhando também para a experiência de Gideão. Nós aprendemos com Gideão que há pelo menos 3 grandes desafios que faz com que eu e você, conscientemente ou até mesmo inconscientemente, a gente se desvie, a gente abra mão, a gente não encare certos desafios que Deus coloca na mão da gente. Hoje pela manhã, nós aprendemos que um dos grandes desafios que nós temos para aceitar o chamado de Deus, e que Gideão passou por isso, é a visão equivocada que nós temos de nós mesmos. A nossa visão, quando a gente olha para a gente tem uma visão muito equivocada, totalmente da visão que Deus tem de nós. E a gente viu isso olhando para 2 versículos. Capítulo 6, verso 12. Acompanhe comigo. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Verso 15. Como Gideão se vê? Ah, Senhor, respondeu a Gideão: como posso libertar Israel? Por quê? Meu clã é, e eu sou. A visão que Deus tem de Gideão é a mesma que Gideão tem de si mesmo? Gideão está com o pé no chão. Gideão está fazendo uma análise fria e calculista. Eu não sou o cara mais estratégico. Eu não tenho essa habilidade. Eu não tenho esse tempo. Eu não tenho recurso. Eu não tenho essa experiência. Eu não sou a melhor pessoa. Tem gente melhor do que eu. Deus, que rato é esse? O senhor não consegue ver uma pessoa melhor? Olha, eu estou enxergando gente melhor, gente que tem mais perfil, gente até que quer essa função. A visão de Gideão é que ele não consegue, ele não se enxerga capaz de enfrentar aquele desafio. Gideão conhece suas limitações. Gideão conhece os seus defeitos. Gideão tem toda uma experiência de vida e diz assim: rapaz, eu já passei por coisa menor do que isso e desisti, e não consegui, e me frustrei, e quebrei a cara. Senhor, eu não sou a melhor pessoa. E esse tem sido
um dos grandes desafios, porque muitas pessoas pararam, porque muitas pessoas não têm mais aceitado desafios do Senhor na sua vida. A visão de Deus para Gideão é totalmente diferente da visão de Gideão. Gideão está certo com a sua visão, mas é equivocada, porque Deus não nos chama para fazer algo por causa de quem somos, ou a despeito de quem somos. A visão de Deus é diferente de Gideão, porque Deus olha para Gideão e sabe quem é Gideão nas mãos dele. Gideão não sabe o que pode fazer, mas Deus sabe o que pode fazer em Gideão, com Gideão e através de Gideão. Gideão, para mim, você é um poderoso guerreiro. Eu sou o menor da minha tribo, mas é um poderoso guerreiro. Mas eu sou o mais novo, mas é um poderoso guerreiro. Porque o que nos faz, irmãos, poderosos guerreiros, não é o berço que a gente nasce, nem o diploma que a gente tem. É o que Deus faz em nós. É o que Deus faz conosco. É como Deus trabalha através de nós. Sozinho, quem é Gideão? O mais fraco, o mais inapropriado. Mas nas mãos de Deus, sob a direção de Deus, sendo capacitado por Deus, Gideão seria um poderoso guerreiro. É preciso que você entenda que você tem uma visão acerca de si mesmo, mas Deus tem uma outra visão quando olha para você. E você não vai saber o que Deus vê em você se você não se colocar à disposição de Deus. Não pense que Ele vai primeiro mostrar para você uma foto. Olha como você pode ser. Ele não vai fazer um vídeo para mostrar para você, olha o que você poderá fazer. É um ato de fé. A forma como Deus olha para você é diferente do que eu olho, do que qualquer líder da igreja pode olhar, porque Deus olha para o futuro. Deus olha para algo que está sob o controle dele, mas que ele já sabe. Eu e você não sabemos. Não sabemos nada. O que a gente sabe é o que a gente fez ou tentou fazer, que deu certo ou que não deu certo, é as nossas frustrações, a gente conhece as nossas falhas, mas Deus conhece os nossos acertos. Aquilo que nós não fizemos, mas faremos, se deixarmos a nossa vida sob os cuidados do Senhor. Não permita que a sua visão equivocada, pequena, limitada, humana, acerca de você mesmo, lhe impeça de se deixar ser usado no chamado de Deus. Os valentes não foram valentes porque eram capazes. Imagina selecionar 300 no meio de 32 mil. Mas Deus conhecia aqueles 32, aqueles 300. Deus sabia a capacidade e o poder que aqueles 300 teriam quando fossem separados, motivados e enviados. Aprendemos também pela manhã, irmãos, que um segundo grande desafio que nós temos, obstáculo que nós temos que vencer pela fé em nome de Jesus, é a dúvida do como. O que impede muitas pessoas de assumir um desafio, um ministério, algo novo, diferente, para valer, é como? Por quê? Porque humanamente falando, a gente gosta de algo planejado. Ninguém quer entrar num negócio para dar errado. Ninguém entra num investimento sem ter certeza de retorno. Por que ainda hoje, presbítero Valdo, a poupança é o investimento que menos rende, mas é o que mais a grande população... Porque eu sei que para o mês ela sobe. Sobe abaixo da inflação, mas sobe. Agora eu invisto aí numa bolsa, num negócio, aí cai. E qual é a garantia? Não tem garantia. É coisa de mercado, então eu prefiro... Entendeu? Por quê? Porque nós gostamos de estabilidade. Nós gostamos de previsibilidade. A gente gosta de planejamento. Aí chega algo muito grande de Deus para você e você diz, como eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Qual a experiência que eu tenho? Quem vai me ajudar? Quem vai comigo? Se eu precisar, vou recorrer a quem? E aí você começa a ter perguntas reais, necessidades reais de resposta, e às vezes elas não vêm, não tem. Aí você diz, eu não quero. Vai que eu estou lá sozinho. Vai que surge uma situação que eu não sei resolver. E se acontecer isso?
E se eu perder meu emprego? E se? E se? Como eu resolvo? Essa pergunta, irmãos, é uma das mais latentes no coração de qualquer pessoa que deseja servir o Senhor. Não pense que isso não passa, por exemplo, na cabeça de um seminarista. Eu vou ser pastor? Como eu vou me sustentar? Se não der certo, como é que eu vou? Como? Tudo na vida, essa pergunta, ela se faz presente. Mas ela, de fato, não tem resposta, irmãos. Porque o chamado de Deus exige de nós a incômoda e desconfortável experiência de viver na dependência de Deus. Quando nós aceitamos o chamado e o desafio, isso nos obriga à incômoda e desconfortável, extraordinária experiência de viver na dependência de Deus. Deus proverá. Deus vai adiante de mim. Deus vai fazer o que eu não posso fazer. Deus vai nos livrar. É mais ou menos aquilo que Jesus diz aos seus discípulos lá em Mateus capítulo 10. Vocês vão de 2 em 2 pregar, mas fique certo, vocês vão ser presos, vocês serão açoitados, vocês serão levados aos tribunais, mas não fiquem preocupados com o que haverá de falar. Naquela mesma hora o Espírito Santo dirá a vocês o que vocês vão dizer. Ponto. Quando chegar o problema, não pergunte como, espere a solução. Quando chegar a dificuldade, não se preocupe, porque aquele que chamou, ele está com você. E para esta resposta, irmãos, tão difícil, está aqui o verso 14. Deus responde a Gideão, como? E o Senhor se voltou para Gideão e respondeu, como? Como você vai libertar o seu povo? Como você vai botar para correr 130 mil soldados? Como? Vá com a sua força. É com a força que você tem. Você não vai receber poderes sobrenaturais. Você vai usar a sua força. Deus não vai interferir, diminuir, e Ele vai... É com a sua força. É simples assim. A resposta de Deus, irmãos, ela é objetiva e é simples. Eu e você precisamos reaprender a andar na dependência, na direção do Senhor. Nós só vamos experimentar coisas profundas, transformadoras, impactantes, sobrenaturais, irmãos, quando nós entendermos que tudo começa quando eu coloco a minha força à disposição do Senhor. Vai com a tua força. Eu não estou mandando? Vai com a tua força. Você vai libertar o povo. O começo é isso. Você já tem o que necessita para começar. É a tua força. Provavelmente Gideão disse, o Senhor vai fazer descer alguma coisa sobre mim? Vai vir um profeta, vai me ungir? Eu vou receber uma unção dobrada? Não. Você começa com o que você tem. É com essa força que você tem. Nada impede. Mas um treinamento seria bom? Seria, pode ser que tenha. Mas essa sua força já dá para fazer muita coisa na mão do Senhor. Quando o Senhor precisou alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, Ele só precisou da força de um jovem que pegou o que tinha. E o que é que ele tinha? 5 pães, 2 peixinhos. Era a força daquele jovem. Era a capacidade, era o que ele tinha. E ele colocou isso nas mãos do Senhor. E o Senhor resolveu o problema. Não espere que nada sobrenatural, especial, extraordinário, um anjo com espada flamejante, chegue para você e lhe dê uma pedra preciosa, algo, um talismã. Não, não. Deus chama você, Deus quer usar você, Ele olha para você como um poderoso guerreiro, mas Ele quer usar tudo a partir da sua força. O que você precisa para servir, você já tem. Nem se preocupe que não vai vir nada acima da sua força. Porque quando vier alguma coisa que é acima da sua força, Deus já está chamando o outro que tem mais força.
Mas só vai chegar para você aquilo que você é capaz de fazer. Eu quero hoje à noite ainda compartilhar com você um terceiro desafio, uma terceira dificuldade, irmãos, que faz com que muitas pessoas não aceitem o chamado de Deus. E é quase o nosso total desconhecimento do que é servir a Deus com parceria. Uma das coisas que mais impede a gente de servir a Deus é o nosso quase total desconhecimento de servir a Deus em parceria. Simplesmente, irmãos, a maioria de nós aqui, nessa noite, não sabe, não tem essa experiência de servir a Deus em parceria. Nunca passou por isso. Você sabe o que você é capaz de fazer. Você sabe o que você não é capaz de fazer. Você sabe como reage diante de algumas circunstâncias. Você já se conhece. Você já sabe o que acontece com você em determinadas situações, sob seu controle. Isso você já sabe. Agora, você não sabe o que acontece em uma situação sem controle, porque você não se permite. Você não sabe qual será a sua reação, a sua capacidade, o que você vai fazer com aquilo que está aparentemente acima de você. Você não sabe o que Deus pode fazer em você, com você e através de você, porque a gente não tem essa experiência. Se a coisa é grande demais, assustadora demais, além demais, profunda demais, complexa demais, a gente não quer. Então a gente sabe o que a gente pode fazer, mas a gente não sabe quando a coisa está fora do nosso controle. Nós fugimos de experiências que nos assustam. Nós fugimos de tudo que possa expor a gente a um fracasso. Se Golias, irmãos, pare para pensar comigo. 1 Samuel capítulo 17. Se Golias estava afrontando ao Deus vivo, só Davi conseguiria vencer aquele gigante? Pare para pensar comigo. Se o gigante estava afrontando o exército do Deus vivo, só Davi é que poderia vencer aquele gigante? Será que qualquer outro soldado que se colocasse à disposição de defender a honra de Deus, Deus não usaria, não? Sim ou não? Mas quem teve coragem para isso? Golias afrontou Deus. Todo mundo achou isso um absurdo. Mas ninguém teve coragem de dizer: Senhor, me use para esse miserável aprender que nos faz isso com o Senhor. Deus usou Davi, porque só Davi teve a coragem de se expor. Deixa eu ir para uma outra passagem da Bíblia, agora no Novo Testamento. Quando Jesus vem andando por sobre o mar, só Pedro é que tinha o privilégio de andar. Só era Pedro que podia andar. Se qualquer outro discípulo tivesse falado primeiro que Pedro: se és tu, Senhor, deixa eu ir. Deixa eu ter essa experiência, eu quero ver se é meu. Como é que se surfa sem plancha? Deixa eu ir. Será que só ia funcionar com Pedro? Ou funcionaria com qualquer outro dos apóstolos? Mas quem teve coragem de pedir? Onda, vento, saculejo. Jesus estava lá, andando na tranquilidade. Todo mundo: uau, deve ser uma experiência incrível. Vai, eu não, vai tu. Eu não quero esse negócio não. Tenho coragem? Não. Por que Pedro foi? Porque ele teve coragem. Tanta gente recrimina Pedro porque afundou. Mas eu acho ele extraordinário, porque ele foi o único que teve coragem de dar o primeiro passo. Entende, meus irmãos? A gente não tem experiência de servir a Deus em parceria, porque nós não queremos nos expor numa situação fora de controle. A gente quer segurança. Mas as coisas de Deus, as grandes obras de Deus, não se faz assim. Você não pode questionar, nem lamentar de nunca ter vivido algo sobrenatural na sua vida, se você nunca teve coragem para pedir, para se expor. Você nunca poderá reclamar, dizer assim: poxa, eu nunca vi um milagre.
Eu nunca vivenciei uma situação como essa. Você nunca poderá se lamentar ou questionar a Deus por isso. Se você nunca teve coragem de se expor, de pedir, de fazer, de se colocar à disposição. A maioria foge, ou recua, ou fica assistindo. 31.700 pessoas assistiram 300, botar 130 mil para correr. Porque ou não estavam dispostos, ou estavam com medo. Percebe? Poderia ser os 32 mil. Poderia ser 10 mil. Poderia ter sido 5 mil. Verso 16. Olha a resposta de Deus para responder a esse desafio, a esse medo que muitos de nós temos. Verso 16 diz assim: Gideão, eu estarei com você. Você derrotará os midianitas como se fosse um só homem, porque eu estarei com você. Não é porque você é mais forte, Gideão, não é porque você é mais inteligente, não é porque você tem mais pessoas ao seu lado, não é porque você tem um plano melhor, não é nada disso. Você vai fazer o que eu quero que você faça, porque eu estarei com você. E eu gostaria que nessa noite você entendesse o que isso significa em nome de Jesus. No dia que eu fui tirar carteira para dirigir ônibus, carteira D, eu tive um professor muito bom e o cara era show de bola. Ele fez coisas que a autoescola não permite. Ele me deixou dar uma volta no ônibus, porque é só para fazer o básico. Eu disse, cara, eu vou tirar a carteira e não vou saber andar, não. Eu vou saber dar ré, driblar, tal, e eu não vou saber andar. Aí ele disse, tu fica até o final. Eu disse, fico. Depois que mais uns 5 terminou a hora, no final ele disse, vamos dar uma volta aqui no quarteirão. Foi uma coisa extraordinária. Ele me passou toda a confiança, me passou dica, me fez algo que não precisava fazer. Simpatizou, foi um amigão. Me encorajou, me deixou empoderar. Cara, tu vai tirar rapidinho esse negócio. Mas na hora de fazer a prova, eu estava sozinho. Quando Raquel estava vindo ao mundo, eu acompanhei Érica em todos os processos. A gente foi para os médicos, a gente recebeu orientação, ela me fez todo um planejamento e dizia assim, quando estourar a bolsa é assim, 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 assim. É bem verdade que na hora eu esqueci tudo. Bem verdade que quando a gente saiu aqui do domingo, que 2 horas da manhã ela acordou e eu já estava adestrado há 2 semanas e assim, olha, está ali a bolsa, está aqui, tudo certo. Fui adestrado. Mas 2h30 da manhã, quando ela acordou, estourou a bolsa, eu fiquei louco. Não lembrava mais de nada. O que eu faço? E agora? Meu Deus, ligo para quem? Onde está a bolsa? Primeira vez foi assim, a segunda já melhorou, mas a primeira vez foi assim, estou contando aqui, depois edita e tira isso do vídeo, para isso não virar meme no Brasil. Acompanhei todo o processo. Mas na hora dela entrar na sala do parto, ela entrou só. Quando as meninas tiveram que fazer a última prova delas agora, o teste, aí a gente deu apoio, fez preparatório, levou até a entrada, mas do portão para fora, a gente ficou do portão para dentro, elas entraram só. Eu e você temos um limite de atuação. A gente pode apoiar, a gente pode ajudar, a gente pode aconselhar, a gente pode motivar. Mas só um tem o poder e a capacidade de dizer, eu estarei com você. É Deus. Alguém vai dizer, estou contigo. Mas na hora H não está. E não pode estar. Mas em qualquer situação da nossa vida, aquele que diz que está comigo, está comigo. Então não existe ambiente que ele não entra. Não existe presença de pessoa que ele não chega. Não existe porta fechada que ele não abra. Não existe impossibilidade que ele não mude.
porque essa é a capacidade de Deus. E ele estava dizendo a Gideão: você vai ter momentos que vai estar com medo, mas eu estarei com você. Vai ter momentos que você vai estar em desvantagem, mas eu vou estar com você. Vai ter momentos que você não vai saber o que fazer, Gideão, mas eu estarei com você. Vai ter momentos que alguns vão fugir, vão lhe deixar na mão, mas eu estarei com você. E isso deveria ser mais do que suficiente, irmãos, para nunca nós perdermos uma oportunidade de sermos usados por Deus. Porque nós estaremos sempre em parceria, servindo ao Senhor e Ele conosco. Pode ser que uma equipe se desfaça, pode ser que um ministério acabe, pode ser que um grupo louvor tenha muitas formações ao longo do ano, pode ser que uma junta diaconal mude, pode ser que um grupo de escola dominical mude, pode ser que muitas coisas mude, mas uma coisa não muda, é que quando eu estou a serviço do Senhor, Ele sempre estará comigo. Descansa, Gideão, assume, vai lá, com a tua força, liberta o meu povo. A garantia do sucesso é porque eu estou com você. Amados irmãos, essa promessa de Deus, ela é importantíssima. Quem se põe a serviço de Deus, nunca estará sozinho. Essa presença e essa parceria de Deus faria toda a diferença na vida de Gideão, em todos os momentos e circunstâncias que Gideão nem sabe que irá enfrentar. Mas Deus sabe. Deus está chamando Gideão para uma trajetória que ele não tem menor controle, não sabe do que vai acontecer, nem o que vai passar, mas a promessa é: em todas elas, eu estarei com você. Você irá enfrentar muita coisa. E a gente pode olhar para a história de Gideão. Deixa eu fazer uma rápida passeada aqui pela história de Gideão. Houve momentos que Gideão esteve com dúvida. Houve momentos que Gideão esteve com dúvida. Capítulo 1, acompanha aí. Verso 22 e 23. Capítulo 1, verso 22 e 23. Quando Gideão viu que era um anjo do Senhor. Melhor, verso 17 e 18. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vá embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. Profunda dúvida no coração de Gideão. Qual foi a resposta do Senhor? Eu esperarei você voltar. Quando Gideão teve dúvida, Deus estava lá. Quando Gideão ficou com medo de morrer, irmãos, Deus estava lá. Verso 22 e o verso 23 agora. E quando Gideão viu que era um anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor, vi um anjo face a face, vou morrer. O anjo do Senhor lhe disse: fique em paz, não tenha medo, você não vai morrer. Quando ele ficou com medo, Deus estava lá. Quando Gideão precisou de confirmação para dúvidas que começaram a surgir no seu coração, a Bíblia diz que Deus estava lá. Verso 36 ao verso 38. E Gideão disse a Deus: quero saber se tu vais libertar o povo de Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã aqui na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. Assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo, no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de orvalho. Deus estava lá, respondendo todas as dúvidas de Gideão, trazendo todas as confirmações que Gideão precisava. Vem um povo enorme, Gideão não sabe quem é, 32 mil pessoas, é gente demais. Ele precisava de ajuda para selecionar esse povo. Deus estava lá. É o que vai dizer no capítulo 7, verso de 2 ao verso 7, quando diz assim: e o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que foi para sua própria força que libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo povo que estiver tremendo de medo poderá ir embora
do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há muita gente, desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com vocês. Se eu disser, este irá com você, ele irá com vocês. Se eu disser, este não irá, este não irá. Ele precisou de ajuda. Deus estava lá. A Bíblia diz que houve um momento em que Gideão precisou de encorajamento. O povo começou a duvidar. O trabalho era grande demais. Deus estava lá. Deus estava lá. Verso 9 ao verso 15. Diz assim: naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levante-se, desça ao acampamento, pois eu vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu povo, com o seu servo Pura, e ouça o que eles estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhoto. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia se contar o número dos seus camelos. Gideão chegou bem perto, no momento em que o homem estava contando um sonho a um amigo, e disse: tive um sonho, um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita, e atingiu a tenda com tanta força, que ela tombou e se desmontou. Verso 14, o seu amigo disse: não pode ser outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. E voltou ao acampamento de Israel e gritou: levantem-se, porque o Senhor já entregou o acampamento dos midianitas às nossas mãos. Quando ele precisou de encorajamento, Deus estava lá. Quando Gideão precisou de um planejamento, de uma estratégia, porque ele não sabia o que fazer, Deus estava lá. Verso 18, ainda do capítulo 7, verso 18 diz: quando eu e todos estiverem comigo, tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Verso 22, e quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento dos midianitas, os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Os demais fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meloá, perto de Tabete. Quando ele precisou de estratégia, Deus estava lá. Houve um momento na guerra que Gideão estava cansado, exausto. Era muito serviço para 300 homens. Deus estava lá para renovar as suas forças. Olha o que é que diz no capítulo 8, verso 4. E Gideão e os 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição, chegaram ao Jordão e atravessaram, pulando para o verso 10. Ora, Zeba e Zalmunna estavam em Carcó, e com eles cerca de 15.000 homens. Estes foram todos os que sobraram do exército dos povos que vinham do leste, pois 120.000 dos que portavam a espada já tinham morrido pela mão dos 300. Gideão subiu pela rota dos nômades, a leste de Nobá e Jogbeá, e atacou de surpresa o exército. Zeba e Zalmunna, os dois reis de Midian, fugiram, mas ele os perseguiu e os capturou, derrotando de vez o exército de Midian. Deus estava lá. Quando Deus disse a Gideão: eu estarei com você, significava que com o desenrolar, com todas as circunstâncias, todos os momentos, todas as adversidades que Gideão iria enfrentar, Deus prometeu e ele estava lá. O segredo do sucesso, irmãos, de quem se torna um valente a serviço de Deus, é porque ele jamais estará sozinho. Deus sempre estará lá.
Não deixe que os obstáculos, que o seu medo, que as resistências impeça você de ser um valente. Impeça você de aceitar o desafio e o chamado de Deus, de viver algo extraordinário na presença de Deus. Não permita isso. A sua visão de você mesmo é equivocada. Deus olha para você e vê você um poderoso guerreiro. Ele olha para você e vê você um poderoso guerreiro. Como você vai fazer? Não importa. Não se preocupe com isso. Vá com a sua força. Faça com a sua força. Com a habilidade que você tem, com o conhecimento que você tem, com a capacidade que você tem. Deus não pede nada além disso. Vá com a sua força. E o que vai acontecer? E a rebordosa? E as consequências? Eu estarei com você. Deus estará com você. Não existe motivos que você possa ter para recusar estar a serviço do Senhor, porque o Senhor responde, resolve, neutraliza, dissipa toda e qualquer dúvida, esperando que você possa dizer: eu quero ir, Senhor, eu quero andar por sobre o mar, eu quero viver essa experiência. Eu posso ir também com Pedro? Eu quero enfrentar esse Golias. Sozinho eu não consigo não, mas o que ele está fazendo não existe não. Se o Senhor me usar, eu quero derrotar esse Golias. Valente. Aonde estão os valentes? 1% de valentes faz o serviço de 99, mas recebem a recompensa do Senhor.